assentar com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes, irmãos, por estarmos na presença do Senhor. Para não cansar os irmãos, abram vossas Bíblias, irmãos, no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo de 1, versículo 4 e 5. Obrigado, pastor. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, meus queridos, de todos que se dispuseram a estar na casa do Senhor. Esta porta é aberta, foi feita com muito carinho, cedida, para ninguém ter desculpa naquele grande dia que não teve oportunidade. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim, irmãos, diz assim a palavra de Deus. O ventilador é muito bom, mas para pregar, né, irmãos? Porque ele diz: folheie a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, 1:4. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A igreja pode sentar, irmãos. Eu tinha pedido para o Senhor, para o Pai, para que Ele me desse uma oportunidade para que eu viesse pregar este tema, esta palavra deste tema, meus queridos, porque a Bíblia inteira ela deve ser pregada. Muitos textos é para seguir de exemplo, servir de exemplo para nós, para não cometermos os mesmos erros. Não achar, o pastor pregou porque ele está falando comigo. Não, a palavra é de 2 gumes, ela vai cortando mesmo para todo lado, até a divisão da alma e do espírito. Então a igreja não pode deixar de pregar porque algum irmão vai sair triste. Não, a palavra não é para sair triste. Nós temos que louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá para aprendermos. Assim é a vida cristã. Irmãos, eu quero pregar sobre um tema, que esse tema é assim, que o Senhor me deu. O sacrifício de Jó salvou seus filhos. Então não é uma opinião esse tema. Nós estaremos pregando e discorrendo a palavra de Deus. É o tema que nós vamos pregar conforme a palavra. Que a palavra que é inerrante, não é o pastor Jantiel, não é a igreja, é a palavra que é inerrante. Repita comigo: o sacrifício de Jó salvou seus filhos. Então esse é o tema desta mensagem de Jó, capítulo 1, versículo 4 e você, versículo 5. Você que está na internet aí, que está nos ouvindo, os 650 inscritos, alguns vídeos com mais de 10 mil visualizações. Esse como vos fala, com algumas poucas visualizações, sou o pastor Jantiel Lorido, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal do Brasil. Eu quero também te desejar uma boa noite na paz do Senhor. Estamos pregando, meus queridos, na internet também, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, com o tema: o sacrifício de Jó salvou seus filhos. Meus queridos irmãos conhecem a história de Jó, não quero ficar
ser maçante falando sobre a história de Jó, uma história difícil, mas uma história muito bonita pelo seu final. Um relacionamento de um homem com o Todo-Poderoso, que reconheceu sua pequenez, mas não entregou. Já um dos maiores exemplos de enfermidade para não se entregar. Os maiores exemplos que servem para nós, para quando estamos doentes, confiar no Todo-Poderoso e não se entregar. Ouvir palavras, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já ele se levanta, irmãos, com as questões do ser humano, trazendo sempre uma resposta verdadeira, uma resposta fiel, uma resposta poderosa. Quando os seus amigos o acusavam, ele fala: humildade, Zofar. Ele se levanta e diz em uma de suas palavras: eu sei que o meu Redentor vive, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Jó, irmãos, ele já profetizava, ele vivia além. O seu relacionamento com Deus era tão grande que ele vivia além do entendimento. Quando nos momentos de desespero, momento de dor, pegando aquele caco de teia, coçando aquela chaga que fedia, irmãos, que ele não podia morar na sua casa, dormir na sua casa, e ele tinha que coçar. E quando seus amigos diziam para ele que não havia mais esperança para ele, jejuaram 7 dias, estiveram com ele, choraram com ele, mas desistiram e começaram a acusar, dizendo que ele havia pecado. Mas então ele se depara com uma árvore. Jó, ele vê a árvore que foi cortada, e ela foi cortada ali no chão. De repente ele vê que aquela árvore começa a brotar por causa da chuva. Então ele lembra que e ele começa então mais uma vez a pregar a esperança para a árvore que foi cortada, porque o cheiro das águas florescerá, as suas raízes fortalecerá. Quando ele não encontra apoio nem da sua esposa, que, olhando vários dias, Jó, naquele momento de dor, cultivando a sua fé, ela diz: amaldiçoe-te teu Deus, e morre. Aí ele diz: como falas? Estás falando igual uma pessoa louca, uma pessoa sem entendimento, uma pessoa tola. Como falas uma louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová: olha, no sair do ventre da minha mãe é no que voltarei para lá, e caia por terra todos os inimigos de Deus, e bendito seja o nome do Senhor. Irmão, servir a Deus quando tudo está bem, a gente costuma falar que é mais difícil, mas na verdade é fácil. Torna-se difícil quem ama o dinheiro. Amor a dinheiro, raiz de todo mal. Mas as contas estão pagas, é fácil servir ao Senhor. Agora, naquele momento de dor, moribundo, servir ao Senhor, vir para a igreja doente, com dor, para a casa do Senhor não ficar vazia, porque somos templo do Espírito Santo. Ele só está nessa casa porque estamos aqui. Glória a Deus. Para glorificar o nome do Senhor da glória, para que o mundo tenha mais um dia de alguém que se prostrou na presença do Senhor e disse: eu acredito, ora vem Senhor Jesus, para nada. Então a característica de Jó, os irmãos, sábio, um homem íntegro, um homem rico,
sincero, reto, temente a Deus. E o mais importante, desviava-se do mal. Tem pessoas que procuram o mal. Ela está firme na presença de Deus, mas ela faz questão de procurar o mal. Está perto das pessoas erradas. Jó não. Jó desviava-se do mal. Você não pensa que Jó era sozinho, além de ter a sua esposa, 7 filhos homens. Sei que a linguagem culta diz, para dizer apenas 7 filhos. 3 filhas, mas para dar uma ênfase acrescentada, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Segundo a palavra, irmãos, está na Bíblia. Jó tinha irmãos, você sabia? Jó tinha irmãos. Jó tinha irmãos. Está na palavra, irmãos. Então Jó tinha um total de 10 filhos. E esses filhos de Jó, irmãos, não eram homens de Belial. Eu não estou aqui, irmãos, denegrindo a imagem dos filhos de Jó, não. Estou pregando sobre esse tema, o sacrifício de Jó salvou seus filhos. Só quero aqui chegar à conclusão dessa mensagem apenas para um detalhe que acontece com o crente, com o filho de crente. Os filhos de Jó não eram filhos de Belial. A palavra não te disse. Eu creio na palavra. Eu prego a palavra. Sou pregador, pastor José. Eu prego a palavra. Eu não acrescento em nada, não, para ficar bonita a mensagem. Então a palavra ela não diz que os filhos de Jó eram filhos de Belial. Não. Eram crentes. Mas aquele crente, né, irmão? Não era aquele crente, porque eu sou Cícero Nogueira. Está sendo aquele crente que não tem casa para morar, não tem carro para sair, roupa nova para sapato bom para calçar, mas vai conversar com ele. Sinta-se que a felicidade com ele vai tudo bem. Não tem crise, não tem por causa da paz e liberdade. Quando sobra algum dinheiro, ele diz: olha, não é bom, sobrou um pouquinho. Mas quando já faltou tudo, imagina, ele diz glórias a Deus. E ele vai lutando, vai dizer. Aí um outro crente que o saudoso pastor Rezende, ele não gostava muito de se comparar. Dizia que aquele crente era servente de pedreiro, trabalha forçado, serviço pesado, mas ele cantava o dia inteiro. Já lembrava do pastor Severino? Eu já testemunhei. De longe eu vi o pastor Severino cantando nas obras. Mas é o que Deus fez com o pastor Severino. Raio caiu sobre ele, mas ele não morreu. Tomou choque, mas o Senhor resolve. E a testemunha do povo viu na frente dele. Cantava o dia inteiro nas obras. Eu vi, não foi ele que falou. Ele não sabia que eu estava indo lá. Eu vi de longe ele louvando. Mas aquele homem, aquele crente que é servente de pedreiro, ele canta o dia inteiro. Conversa com ele. Não há cansaço que impeça ir para o culto, ir para a festa, porque vai todo dia. Então, irmãos, eu acho interessante dos filhos de Jó, que eles amavam o pastor da voz de Jesus aos outros. Por quê? Eles se reuniam, o pai dele era muito rico. Então eles se reuniam sempre na casa de um e convidavam suas 3 irmãs. E ali eles faziam ali um churrasco, se banqueteavam. Porque na fortuna de Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servas e servos. Era uma fortuna muito grande, irmãos, a fortuna de Jó. Então é claro que os seus filhos, conhecendo o pai, o sacerdote, eles faziam banquetes. E como eu disse, convidavam suas 3 irmãs, comiam e bebiam. Por exemplo, na morte dos filhos de Jó,
O banquete estava sendo realizado na casa do primogênito. Então ali estava o primogênito, o primeiro que nasceu, estava o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, e as 3 irmãs. A ordem de nascimento, não vou saber dizer, mas ali estavam os 10 ou os 9 irmãos do banquete do seu irmão primogênito. Então Jó, sabendo, irmãos, então nem sempre eles convidavam Jó tinha também seus afazeres, nem sempre eles convidavam o pai para estar nesses banquetes. Ali eles comiam, bebiam vinho, mas Jó era o pai que se preocupava. Então Jó certificava um por um, banquete após banquete. Você pensa, irmãos, que você faz sacrifício. Olha como era o sacrifício de Jó. Ele levantava de madrugada, ele oferecia holocausto. Esse holocausto era um por um dos seus filhos, num total de 10 holocaustos pela madrugada. Isso é Bíblia, irmãos. E isso a palavra diz que ele fazia continuamente, ou continuadamente. É algo impressionante, pastor Deus. O carinho que Jó tinha com seus filhos. Dificilmente as pessoas pregam sobre isso, só falam sobre o cativeiro de Jó. Então nós estamos aqui nem falando do cativeiro de Jó. Estamos aqui falando dos filhos de Jó. O sacrifício de Jó salvou seus filhos. Olha o que estamos, irmãos, pregando. Mas aconteceu o seguinte, irmãos, que os filhos de Jó, todos os 10, os 7 homens e as 3 mulheres ou meninas, moças, eles estavam no banquete convidados pelo seu filho primogênito. Eles estavam comendo, bebendo vinho, e um vento forte veio do deserto sobre os 4 cantos da casa. Poderia talvez ser um galpão ou uma casa mesmo. Não sei como eram os telhados antigamente, nessa época. O fato é que entrou vento nos 4 cantos e o telhado caiu, a casa caiu. A palavra não diz que o telhado caiu, a palavra diz que a casa caiu sobre os seus filhos e filhas, e eles morreram. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É uma lição para nós crentes. Eu disse aqui que não estou aí dizendo que os filhos de Jó eram filhos de Belial, que a palavra não diz, e não eram, mas era aquele crente, entre aspas, eram crentes entre aspas. Irmãos, todo pai, toda mãe quer salvar os filhos. Nós oramos por eles, sacrificando por eles, mas o maior sacrifício que nós fazemos, além de orar por nossos filhos, é trazer nossos filhos para ele. Ensinar nossos filhos, mesmo que eles não venham conosco na igreja que congregamos, mas que vá em outra igreja, mas que façam a parte deles de servir a Deus. Esse é o melhor que fazemos para nós filhos. Nós sabemos que os filhos crescem e não querem seguir mais, são criados igual aos outros, e às vezes não fazem da mesma forma que foi criado. Bem-aventurado aqueles que conseguem. É bem-aventurado, meus queridos. Mas pastor, por que isso aconteceu? Nós já sabemos, irmãos. A palavra de Deus diz que Satanás, andando pela terra e passeando por ela, viu que Jó era totalmente rodeado de bens. Eu até posso dizer, já que é o pecado, que Satanás invejava a Jó. Aí, né, pastor? Já que é pecado mesmo, inveja?
Primeiro homicídio foi causado pela inveja. Andava lá, ou usava pessoas para ter inveja de Jó. E eu tenho certeza que Deus falava: esse homem é abençoado. Que homem íntegro. Então, Todo-Poderoso dá testemunho de Jó, irmão. Tem crente que fica preocupado. O Senhor está me dando, não fala, não. As pessoas vão colocar o olho no. O que é isso, irmãos? O Todo-Poderoso tem que dar testemunho de mim, de você mesmo. Sabendo que você prosperou, não é porque fez gasto de água, gasto de luz. Não foi por causa disso, irmãos. O seu carro foi comprado, não é porque você faz gato, não é porque você matou, não é porque você roubou, não é porque você está, meus queridos irmãos, fraudando as pessoas, não é por causa disso. Então Todo-Poderoso e para Satanás, que faz Satanás? Ele vem de rodear a terra, passear por ele, observar-se o meu servo Jó. E quando diz que ele é íntegro, foi o Todo-Poderoso que diz que ele era íntegro, que ele desviava-se do mal, que ele era reto, que era sincero. Foi o Todo-Poderoso que disse que era temente a Deus. Aí, irmãos, duas vezes o adversário se apresenta para o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso permite que ele toque nos pés de Jó. E nesses pés de Jó, vários filhos juntos também. Irmãos, eu sou pregador de muita fé. Sou o tipo de pregador que eu falo: se você estiver enfermo, você orar, fazer o compromisso com o seu voto, o Senhor vai te curar. Mas não fique só pedindo, não. Venha contar o testemunho, vem para a igreja e fala: eu quero viver, eu vim para a igreja. Não engane Todo-Poderoso, não, porque o que fala, eu sou o tipo desse pregador, desse pastor, irmão. Eu sou assim. Pastor, o senhor não crê? Não crê, pastor? Do sacrifício de Jó pelo seu filho, creio. Creio tanto que a palavra do Senhor, pastor José, vai falar que ele fazia sacrifício continuamente. Então eu vou dizer aqui, como pregador da palavra de Deus, que o Senhor livrou os filhos de Jó muitas e muitas vezes, pastor. Mas, irmãos, existe pecado contínuo. Talvez a gente sacrifique pelo nosso filho, e o Senhor deu o livramento, e o filho foi fazer o sacrifício depois. Aí é justamente naquele momento que Satanás pediu algo. E agora? O que os nossos filhos vão ter de reserva para apresentar para o Senhor? Falar: Senhor, eu não posso morrer não, Senhor. Eu não posso morrer não, porque eu tenho algo para apresentar para ti. Tem. Então nossos filhos têm que aprender, meus queridos irmãos. Por isso que nós ensinamos e pregamos que os pais podem fazer sacrifício, mas é o filho que vai ter que buscar, filhos, todos os familiares que terão naquele momento da vida fazer a sua parte. Vai funcionar? Vai. O pedido de oração vai funcionar? Vai. Vamos impor as mãos? Vai funcionar? Vai. Mas tem aquele momento, irmãos, que é você, Deus, eu, Deus, todos nós temos aquele momento de contender com o Todo-Poderoso. Nós chamamos isso, irmãos, para concluir, de pecado contínuo. Por que nós pregamos contra o amadeamento? Está uma moda aí, pastor. Pessoas não querem casar mais. Assinam lá a união estável. Pastor, mas aí as pessoas vão se ofender, irmãos. Tem que tomar cuidado com certos tipos de lei. Tomar cuidado. Que às vezes é a artimanha do adversário para levar para o inferno. A palavra de Deus não constituiu um casamento. Lá nas bodas, quando o juiz de paz vai, o ministro oficiante vai lá realizar o casamento, não fala para os nubentes que é um ato muito bom,
Porque o Senhor Jesus, nas bodas de Caná de Galileia, ele foi a um casamento, e ali o vinho faltou, e ele transformou a água em vinho. Não deixará o varão, pai e mãe, unir-se-á a uma mulher, ambos serão uma só carne. Aí quando as pessoas amaziam, fala, pastor, mas não posso fazer parte da igreja. Eu falei, você até pode fazer. Pastor, eu posso louvar? Você pode até louvar. Pastor, eu posso testemunhar, pregar? Você até pode testemunhar, pregar. Mas o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, se você estiver baseado, você não vai saber. Meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, aqui prega-se palavra de verdade. Nós não precisamos. Nós já fizemos casamentos de ateus, e assim que nós pregamos para os ateus, e eles receberam. Se os ateus estão procurando pastores para realizar casamento, aí o crente vai se amaziar? Não. O crente tem que casar. No pecado contínuo, irmãos, tem que haver mudança. Pastor, para concluir esse tema aí, o sacrifício de Jó salvou seus filhos. Sabe como deveria ser o sacrifício conforme a Bíblia? Não. Jó era o sacerdote. Os seus filhos tinham que estar lá para servir. O sacrifício, irmãos, tem que ser feito em família. É por isso que a igreja é família. Às vezes não podemos trazer todos os nossos entes queridos juntos. Então a igreja, sendo parte de uma família, não torna-se uma família. Por quê, pastor? Porque somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Temos o Espírito Santo Pai, que habita entre nós. Então o sacrifício, o holocausto, irmãos, é realizado junto. Jó era o sacerdote, então os filhos tinham o dever de participar do holocausto. Se os filhos de Jó, ao invés de estarem no banquete com suas irmãs, tivessem juntos de Jó, eles não teriam perecido. Olha que interessante. Olha que interessante. Muitos problemas, irmãos, vou trazer essas observações aqui, ó. Já estou concluindo. Muitos problemas seriam evitados. Eu escrevi aqui, o Senhor me deu, eu escrevi aqui. Não copiei, irmãos, de internet, montei essa palavra que o Senhor me deu. Muitos problemas seriam evitados se dessemos devido valor na obra de Deus. Infortúnios de crente, irmãos, já que Jó também teve os seus infortúnios. Infortúnios de crente acontece, mas Deus sempre muda o quadro. Olha outra palavra. Pastora Beatriz vai testemunhar, já testemunhou. Todos nós temos nossos problemas, mas todos aqui saímos com a vitória. Fortuna de crente acontece, mas Deus muda o quadro. Devemos aprender a clamar e falar com o Todo-Poderoso com as adversidades que chegam na nossa vida. Precisamos contender com Ele, falar com Ele, dialogar com Ele, porque Ele vai falar: ó, você já falou demais, agora você vai calar-se, porque eu vou falar. Pergunta para a Salimari: olha, os leãozinhos passam fome, você estava lá? Quando eu fiz o fundamento dessa terra, que achamos que estamos pisando, ele está lá suspenso no espaço. Você sabia? Aí Jó começa a ouvir o que o Todo-Poderoso fala para ele. Por isso que ele fala nas suas palavras. Eu pensei que eu conhecia. Ela estava sobre me conta. Eu pensei que eu conhecia. A palavra diz, irmãos, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Vieram seus irmãos, as suas irmãs, e condoeram com ele. Interessante que a Bíblia vai dizer, nada é atribuído para Satanás, né? O nosso adversário. A Bíblia termina a narrativa. O escritor de Jó diz que
os seus irmãos e as suas irmãs contribuíram com Jó por todo o mal que o Senhor lhe fizera. Mas não era Satanás. Permissão de Deus, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Se a sua enfermidade não é para a morte, irmãos, permissão de Deus. Permissão de Deus. Aí você tira as suas conclusões aí. O sacrifício de Jó salvou seus filhos. Salvou várias vezes, né, irmãos? Várias vezes. Mas chega aquele momento que o Senhor teve conta com seus filhos, né? Eu nem vou dizer que eles estavam pecando nos seus banquetes. Nem vou dizer. Eu sou um pregador muito carinhoso com os personagens bíblicos. Eu não detono, não. Porque quem sou eu, né, meus queridos irmãos? Para falar de falha de pecado, né? Que eu posso fazer é dar exemplo de vir para a casa do Senhor e dar glórias ao Senhor e confiar no Todo-Poderoso e falar para as pessoas: Ele ainda salva, cura e liberta. Faça o compromisso. Só não vem de última hora, né, irmão? Tem que orar, porque o Senhor pode curar. Você fala antes, Senhor, visita os hospitais lá, Senhor. Vai visitando para quando vir o pedido de oração, a gente orar. Mas, irmão, vamos pregar para as pessoas. Mas faça um compromisso com o Todo-Poderoso. Faça um voto de vir na igreja. Faça um voto de vir o Senhor para não morrer, porque senão, irmão, não adianta espernear. Que Deus abençoe a sua vida. Aplauda ao Senhor.